O antagonista nas eleições 2024. Uma coisa para vocês, eu vou sentir saudade desse período de eleição, porque essa eleição de 2024 ela está sendo bem atípica, tá? Ela com cara, é uma eleição local com cara de nacional. Matheus, coloca na tela, por gentileza, a pesquisa Atlas Intel, que ela foi divulgada agora há pouco, dando aí uma queda do Pablo Marçal. Bota especificamente a página 9, por gentileza, Matheus. A página 9, que eu acho que ela é um gráfico, mostrando o seguinte: Guilherme Boulos na liderança com 28,3%, Pablo Marçal e Ricardo Nunes numericamente empatados com 20,9%. A questão aqui é a seguinte: Pablo Marçal caiu 3,1 pontos percentuais. Tabata Amaral na quarta colocação com 10,8%, depois vem Datena, outros, brancos, nulos e não sei, etc, etc, etc. Traz para cá, meu caro Rodolfo, você que sempre me ajuda aqui nessas análises de pesquisa. É bom lembrar que essa semana... Tem aí, Matheus, deu tempo de fazer o gráfico das pesquisas da semana? Tá aí, então coloca na tela, por gentileza, porque essa semana é uma semana que tem pesquisa para todo lado, né? Tá aí, Atlas Intel foi divulgado agora há pouco, tem a Real Big Data, que deve sair daqui a pouco. Amanhã sai Quest, quarta, Vox Populi, quinta-feira, Datafolha e outra do Real Time Big Data. E na sexta-feira, Paraná Pesquisas e Instituto Veritá. Minha curiosidade, Rodolfo, é a seguinte: essa pesquisa aqui da Atlas indica uma queda do Pablo Marçal. Ela foi... E aí eu fiz aqui um levantamento, de novo, um artigo que já tá no publicador daqui a pouco, depois do programa ele vai estar no ar. E aí eu percebi o seguinte: o Marçal, de acordo com essa Atlas Intel, ele perdeu fôlego em 5 segmentos. Quais foram? Homens, jovens, evangélicos, eleitores com ensino fundamental e entre aqueles que ganham de 3 a 5 mil reais. Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, na questão dos eleitores com ensino fundamental, o Marçal, na pesquisa anterior, ele era o preferido de 41,3%. Agora, segundo esse levantamento da Atlas, ele tem a preferência de 22,7% desse segmento. No caso daqueles que ganham entre 3 e 5 mil, Marçal despencou de 33,6% para 21%. E entre os homens, ele caiu de 31,5% para 27%. E no eleitorado jovem, de 25 a 34, que é aquele eleitorado mais aguerrido, segundo o Atlas Intel, ele caiu de 29,5 para 16,9. Quer dizer, e aí, Rodolfo, eu acho, de novo, em tese, eu confesso que essa semana eu estou muito curioso com os números da Veritá, porque a Veritá é o único instituto de pesquisa que aponta o Marçal na frente. Mas, dependendo do que vier o Veritá pode confirmar essa tendência de queda do Marçal, o que seria um efeito deletério da cadeirada. Porque aí ele, pelo menos num primeiro momento, numa primeira análise, me parece que a cadeirada pode ter sido, de fato, determinante nesse processo. Ou não, Rodolfo? Eu só acho que pode ter umas coisas aí. Assim, os dois eventos que estão correndo é o da cadeirada, né? Assim, essa Atlas Intel é a primeira publicada, divulgada desde a cadeirada. A cadeirada foi dia 15 de setembro. A última Atlas Intel tinha sido divulgada dia 11 de setembro. Então, a gente está comparando agora 23, né? Acho que é 12 dias, né? De diferença. A Atlas Intel não tinha divulgado a pesquisa na semana passada, né? Ao contrário do que fizeram a Quest, Datafolha e a Paraná Pesquisas. Então, assim, no quadro mais geral, isso é provavelmente efeito da cadeirada e da propaganda de televisão do Ricardo Nunes contra o Marçal, que a gente também já tinha destacado aqui, principalmente em relação a questão da religião, essa disputa que o Nunes tem com o Marçal em relação pelo eleitorado evangélico, né? Assim, tendência. Essa pesquisa Atlas, ela é bem diferente das outras, né, Wilson? Assim como a Veritá é essa que dá o Marçal com mais de 30% de intenção de voto, né? A Atlas, desde o início da corrida eleitoral, né? A gente estava vendo, acho que desde maio, desde antes
de começar a corrida eleitoral, ela sempre deu o Boulos muito destacado lá em cima. Então, o Boulos, em maio, tinha 37% dos votos, segundo a pesquisa Atlas Intel, agora está 28%. Ele veio caindo, mas assim, ele continua lá em cima, e agora, segundo essa pesquisa, ele está isolado, né? Porque são 2 pontos percentuais de margem de erro. Então, se baixar 2 do Boulos, ele tem 26%, e o Nunes e o Marçal com 21%, arredondando, né? Eles chegam no máximo a 23% nessa margem de erro. Então, essa é uma pesquisa que sempre foi muito favorável para o Boulos. Agora, o que a gente vê, sempre lembrando aqui, é a tendência. E aí, os cenários de segundo turno, Wilson, é que são curiosos dessa Atlas Intel aí, porque mostra uma coisa que não tinha acontecido até agora, que é o Boulos à frente do Ricardo Nunes no segundo turno. Nenhuma pesquisa mostrou isso até agora. E aí é margem de erro, mas assim, você vê o gráfico, é um para cima e outro para baixo, assim, é um dado curioso, assim. Outro dado curioso dessa mesma pesquisa, e nem todas fazem esses cenários, né? É a Tabata Amaral ganhando do Pablo Marçal no segundo turno. E aí é o segundo cenário que eles fazem. Eles fizeram um no dia 11 de setembro e fizeram outro agora. É um cenário que provavelmente não deve ocorrer, né? Tabata e Marçal no segundo turno. Mas é curioso ver esses confrontos de segundo turno, porque eles mostram, eles contribuem para a pesquisa, né? Para o cenário que a gente traz. Então, assim, Tabata, segundo intenção de voto, está estagnada ali no mesmo ponto. Agora, é interessante ver como ela está sendo apresentada ao eleitorado, né? As pessoas estão vendo quem ela é. Aparentemente, parte do eleitorado gosta, mas não o bastante para elegê-la prefeita, né? Tem um comentário aqui do chat, eu não lembro agora o nome, e você vai me perdoar, meu caro amigo. Você fez um comentário aqui que eu acho que talvez você matou a charada aqui. Muito provavelmente o aspecto da cadeirada, ele teve... Ali, aí eu quero pegar a tua experiência como marqueteiro político, né? Você trabalhou muito com isso. Me parece que a cadeirada, no caso do Pablo Marçal, não foi a cadeirada em si, mas como ele explorou esse episódio. Né? Porque naquele momento ele se colocava como homem forte, né? Firme, de fibra. Aí ele leva uma cadeirada do Datena, e aí ele tenta posar ali num primeiro momento como vítima, depois ele, né, ele muda a narrativa, diz que não, foi só um arranhão, etc, etc. Então parece que ali ele já entendeu que se ele tivesse muito provavelmente atuado mais ou menos como o Trump nos Estados Unidos, levou a cadeirada, ok, punho para cima, talvez ali tivesse sido uma postura mais, né, um pouco mais inteligente da parte do Pablo Marçal. Lógico, eu estou falando isso aqui em tese, né? E também quase como engenheiro de obra feita, mas me parece que esse talvez fosse o cenário mais... um melhor cenário para o Marçal, não é, Ale? Longo nas minhas redes sociais. Gente. Oi? Não, aí na moderação que o pessoal fica cortando e abrindo o microfone, não sou eu, não. Mas é o seguinte, esses dias, eu publiquei um artigo nas minhas redes sociais, depois quem quiser dar uma olhada, onde eu faço uma comparação da trajetória do Pablo Marçal com um mágico. E aí eu chamo, eu lembro aquele grande filme do Christopher Nolan, que chama The Prestige em inglês, ou em português chama O Grande Truque, que é com o Hugh Jackman, com o Christian Bale, onde eles são 2 mágicos que ficam competindo e tal. É muito interessante o filme. E que discute essa própria lógica do ilusionismo, como é que ela estabelece esse contrato com as pessoas. Então, a comparação que eu faço é o seguinte. No filme, fica muito claro, o mágico, ele trabalha... A mágica, ela tem 3 fases. A primeira fase é quando você monta o cenário. Por exemplo, você vai serrar a sua assistente. Então, pega, mostra a moça bonita, de maiô brilhoso, andando ali pelo palco, todo mundo aplaude, e ele mostra ali, as pessoas já começam a entender que provavelmente... E mostra a serra e tal, você começa, bom, o cara vai serrar a moça. Então, está criado ali o palco, né? A situação. A segunda fase é o quê? Quando ele serra a moça. Então ele pega, bota a menina com a cabeça aparecendo, com as pernas aparecendo, ali fecha o tampo e aí separa, fica a cabeça para um lado, a perna para o outro. Então a segunda parte é a parte onde você cria essa tensão. O Pablo Marçal seguiu as 2 primeiras fases com maestria, né? Quer dizer, ele apareceu, ele se colocou de uma maneira importante como uma novidade no processo eleitoral, né? Ele montou esse cenário,
E depois ele partiu para agressão, partiu para declarações muito contundentes contra todo mundo, provocou todo mundo, enfim, que é o momento que eu estou chamando de serrar a moça, né? Que é o momento onde o truque surpreende as pessoas. Só que, qual é a terceira fase? A terceira fase é quando você tem que juntar a moça de novo, abrir, ela tem que sair andando, todo mundo aplaudir, achar aquele truque um negócio bacana, mas as coisas têm que voltar ao normal, né? Quer dizer, você tem que... E eu acho que ele tentou fazer essa transição, mas ele não está conseguindo, né? Ele conseguiu serrar a moça, mas ele não está conseguindo juntar de novo, abrir e ela sair andando. Por quê? Porque ele tem uma dose aí que é muito difícil de você achar o ponto ótimo, que foi, primeiro, o tamanho da provocação que ele fez, pessoal, com o Datena. Eu acho que o Datena, que é alguém que tem uma conexão grande com a população, fala bem, tem um programa muito popular de televisão, então o Datena conseguiu passar para as pessoas uma indignação, entre aspas, legítima, de uma pessoa que foi atingida na sua honra e tal, e isso não deixou que acontecesse na cabeça das pessoas uma coisa muito clara de quem era o vilão da história e quem era o bonzinho. É diferente dele mostrar uma carteira de trabalho para o Boulos. Todo mundo ali do público dele achou aquilo engraçado, ali ele ganhou aquele episódio, né? Com certeza ali ele fez bem, só que no episódio do Datena não. E, em paralelo, ele arrumou uma briga com o Malafaia, ele arrumou uma briga com o evangélico, um dos mais importantes líderes evangélicos do Brasil, bolsonarista, assim, no último, no talo, e que fala diretamente com esse público. E o Malafaia está todo dia falando mal dele, todo dia xingando ele. Então, e o próprio Bolsonaro apoia outro candidato. Então, esse terceiro momento, que é o momento de pegar a moça cerrada e juntar, quer dizer, depois que ele apareceu, depois que ele chamou a atenção, depois que ele criou a atenção, voltar para a normalidade e pedir o voto, ele não está conseguindo. Então, nós vamos acompanhar, vamos ver o que ele vai fazer, mas a impressão que eu tenho é que a moça continua cerrada e ele não está conseguindo juntar. Você falou dos evangélicos, Ale, só para confirmar a tua informação, eu recebi agora há pouco aqui da campanha do Marçal, que eles vão ter agora às 14 horas uma reunião virtual com pastores e lideranças religiosas, né, justamente para tentar reverter aquele cenário, né. Além disso, da questão da cadeirada, é bom lembrar que o Pablo Marçal, ele foi vítima de uma campanha difamatória instituída pelo Ricardo Nunes, né, em que ele fez aquela associação com Salomão, também soltou peças em que o Marçal criticava a Igreja Católica, enfim, então também houve esse detalhe. E no momento que o Marçal falou mesmo, né? Quer dizer, o Marçal falou que o Salomão era neném, o rei Salomão. Ali, quando você fala mal de uma figura tão importante do Antigo Testamento, filho de Davi, então, na linhagem direta, você vai chegar a Jesus Cristo, né? Você está falando mal de uma figura importante para o judaísmo, para o catolicismo e para os evangélicos. Tá falando, né? Quando você atinge um cara desse do Velho Testamento, você está arrumando confusão com todo mundo, né? E de uma maneira boba, né? Quem era o Salomão? Ele não tinha 2 bilhões de não sei o quê no TikTok, dá licença, né? Então, assim, eu acho que aí ele realmente ele foi longe e os seus adversários no campo evangélico souberam explorar isso muito bem e, enfim, a moça continua cerrada. Duda, quer fazer algum comentário sobre isso, querido? Uma das coisas que o Marçal falou depois é que ele estava pensando em demitir o cara que fez a filmagem dele na ambulância, né? O que é um jeito meio estranho de botar a moça aí cerrada de novo no lugar, né? Porque é óbvio que ele fez uma ceninha, né? Dificilmente tudo isso aconteceu sem a aprovação dele. Ele é o cara das redes sociais. E aí, mandar embora o cara que filmou ele na ambulância, né? Também tem que perguntar por que você estava numa ambulância, né? Obviamente não vai resolver nada. Opa. Wilson, só uma coisinha também. Esses dias circulou nas redes sociais o Pablo Marçal com o gesso na mão, conversando num podcast, e aí ele ri e soca com a mão na mesa. Não sei se vocês viram isso, mas que também mostra que ele não está sentindo dor nenhuma ali, entendeu? Ele cai na gargalhada numa conversa ali no podcast, com a mão enfaixada,
e fica rindo, sabe aquela coisa de você ficar socando quando você está rindo? E ele soca com a mão machucada, supostamente, com o braço supostamente machucado. Então, não dá, né?